Olá! Praticidade é palavra de ordem para quem mora nos grandes centros. Oferecer ao consumidor opções rápidas, com certeza aumenta a lucratividade de quem trabalha no setor de alimentação fora do lar. No programa de hoje, sanduíches que caíram no gosto do consumidor e viraram referência nacional. Como oferecer opções saudáveis e divertidas para o lanche das crianças e conquistar esse nicho de mercado. E mais, uma entrevista com uma especialista em nutrição e sugestão de embalagens para a montagem de combos infantis. Não saia daí, nós voltamos já! Os óleos especiais Salada convidam você a desacelerar. Comece pela sua alimentação. Troque os pratos rápidos por uma refeição mais tranquila. Saboreie melhor os alimentos, os pequenos prazeres, os momentos mais simples. Desacelere. Assim você acrescenta vida aos seus dias e também acrescenta dias à sua vida. Salada. Sabor de viver bem. O pãozinho que você come todo dia de manhã tem uma força muito maior do que você imagina. Existe a ABIP, a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, que junto aos seus filiados, os sindicatos, associações e institutos de panificação de todos os estados brasileiros, configuram a força do setor da indústria de panificação. Através do PROPAN, Programa de Apoio à Panificação, promovemos a capacitação e a profissionalização da gestão das padarias e com um belíssimo trabalho e ações das associações e institutos de panificação, fazemos também o desenvolvimento dos profissionais que atuam nas padarias. Nossa missão é profissionalizar, fortalecer e assegurar o crescimento da panificação brasileira. ABIP, caminhando junto à indústria da panificação. Crédito Bradesco, presença lado a lado para a sua empresa crescer. Os sanduíches de mortadela e pernil são com certeza duas preferências nacionais. De fácil preparo e de baixo custo, têm alto valor agregado e encantam a clientela em lanches rápidos, festas e inúmeras variações. Confira a seguir dois exemplos de sucesso: o sanduíche de mortadela do Mercadão de São Paulo e do pernil do Estadão. Mistura de cores e sabores. Famoso pela diversidade gastronômica, o Mercado Municipal de São Paulo, ou apenas Mercadão, é um dos pontos turísticos da capital. Aqui, mais precisamente nessa esquina, está o Bar do Mané, onde é feito o tradicional sanduíche de mortadela. Eles realmente faziam esse tipo de lanche, para ser cerveja, já deixavam pronto no balcão, né? A tradição vem desde 1933, mas foi na década de 60 que o lanche aumentou os andares. Desde então, o sanduíche gigantesco passou a ser um dos ícones da baixa gastronomia. Até hoje, ele é o carro-chefe da lanchonete. É claro que, com o passar dos anos, o lanche ganhou uns ingredientes extras para, mais uma vez, agradar o paladar do cliente. A gente coloca com tomate, com alface, tomate seco. Então, de acordo com o pedido do cliente, se vai pedindo constantemente, a gente vai deixando. Aqui o sanduíche tem status de estrela. E não é para menos. Cada lanche tem, em média, 300 gramas de mortadela. O tamanho impressiona, por isso a gente resolveu medir. Olha, ele tem 9 centímetros. Maior que o sanduíche, só mesmo a fama dele. A primeira coisa é água na boca. Aí depois eles fotografam, aí depois eles ficam admirando ele comendo. Mas realmente o lanche de mortadela é muito saboroso, o cheiro, o aroma, né? O que o lanche de mortadela proporciona é divino, né? Eu sou do Rio Grande do Sul e eu lá, muita gente comentou, já vi para outras entrevistas e eu vim experimentar. Já tinham me dito, eu falei assim, eu quero ver, né? Eu tô aqui, tô na luta contra ele agora aqui. Já foi metade, né? E já foi metade, já tô alegre, né? Consegui metade. E a outra metade, será que vai? Eu vou levar pra viagem, acho. E tão irresistível quanto o sanduíche de mortadela do Mercadão é o lanche de pernil do Estadão. E ele tem endereço certo.
esquina entre o viaduto 9 de Julho e a rua Major Quedinho. Aqui se tornou o ponto de encontro dos paulistanos. Na contramão da fama que São Paulo tem de ser uma cidade violenta, quem vem para cá está à procura de amizade, conversa e, claro, boa comida. Aqui fica o Bar Estadão, um dos mais famosos da capital paulista. Na realidade, o bar agora completou agora em dezembro, 41 anos de existência, e na realidade ele surgiu da seguinte maneira: os proprietários, os atuais proprietários, vieram do interior de São Paulo e trouxeram o pernil, que eles eram lá da zona rural, e trouxeram o pernil para cá, para São Paulo. E aí foi quando deu início ao lanche de pernil. Uma delícia do interior que ganhou novas características na capital. Além do pão francês e da carne de pernil, o lanche recebe cebola, tomate e pimentão. E para quem gosta, ainda tem uma grande variedade de queijos. E a combinação metrópole-interior ganhou o estômago de muita gente. Em média, são vendidos 700 sanduíches de pernil por dia. Eu tenho mais de 50 tipos de lanches aqui e mais refeições rápidas. Mas o nosso carro-chefe é o lanche de pernil, sem dúvida. José Carlos é fã incondicional do lanche de pernil. O almoço do meio de semana quase sempre é adiado. É isso que eu estou fazendo hoje. Está atribulado, mas dá para trocar tranquilamente. E o pernil não é sucesso apenas no sanduíche. A carne de porco também faz parte de outros pratos, como saladas e o beirute. Ah, e também tem pernil até para viagem. Diariamente são consumidos em média 25 pernis entre lanches e outros pratos, o equivalente a mais ou menos 160 quilos de carne. Eu acredito que o segredo é a seriedade, é trabalhar com qualidade e com bom atendimento, né? E respeito ao cliente. Esse eu acho que é o segredo nosso aí. A padaria Orquídea dos Pássaros, localizada em São Paulo, oferece, além do pão francês sempre fresco, pratos rápidos e sanduíches especiais. Bem-te-vi, Canário e João de Barro são apenas algumas das opções que saem do lugar comum e têm sabor de lucratividade. Quem não gosta de um belo lanche, com bom tempero e ingredientes saborosos? Este grupo de amigas, por exemplo, não resiste à tentação. Elas se reúnem várias vezes durante a semana para comer sanduíche, em alguns casos como substituto do almoço. Em torno de 2 vezes por semana. Além dessa uma vez por semana que eu como sanduíche, às vezes acontece de estar com pressa, então a gente troca a refeição pelo sanduíche. Como hoje, por exemplo, né? E o hábito apontado pelos médicos como prejudicial à saúde pode estar perdendo esta fama. Hoje já são produzidos lanches mais saudáveis, com base de pães integrais, feitos artesanalmente. A padaria Orquídea dos Pássaros, em Moema, na capital paulista, é especializada nesta linha de lanches. São pelo menos 6 tipos. O cliente também pode montar o lanche na hora, de acordo com o gosto. É uma variedade enorme. Nós temos uma procura especialmente do público que é mais jovem, do público que está sempre procurando uma dieta, uma alimentação mais saudável, e a nossa divulgação é de boca em boca e através da qualidade. O produto se vende. A venda de sanduíches e pães integrais representa 15% do faturamento mensal da padaria. O número 1 é o Lanche do Dan. Isso mesmo, o sanduíche foi batizado com o nome do dono da padaria. E não é porque ele é vaidoso, não. A história desse lanche é no mínimo curiosa. Uma certa vez, Dan estava na padaria com fome e pediu para que um funcionário preparasse um sanduíche com o queijo que sua esposa havia trazido de Minas Gerais. O funcionário fez o que ele disse, só que aí passou um cliente e falou: "Eu quero um lanche igual ao do Dan." E não é que a ideia pegou? E outro pediu e foi indo e criou-se esse sanduíche do Dan, até por procura dos clientes querendo comer o que eu fazia para mim. Deu certo, um sucesso. É um lanche simples, feito com pão francês integral com grãos, queijo Minas, orégano, tomate, mas que faz tanto sucesso que até foi premiado nos últimos 3 anos por uma revista nacional, como um dos melhores pratos da cidade de São Paulo. Mas o sucesso do lanche do Dan e dos outros sanduíches da padaria Orquídea dos Pássaros não está apenas nas receitas.
a publicidade tem participação fundamental. Apesar de termos a qualidade, conforme eu mesmo já salientei, fazemos degustação para os clientes. Toda vez que o cliente me pede, ou nos pede a mim ou algum atendente, informações sobre o pão, nós damos o pão para o cliente levar pela primeira vez para ele provar na sua casa. Então existe a necessidade de publicidade para o conhecimento. Ainda existe pouco conhecimento sobre as farinhas integrais e seus benefícios. Nós somos, entre outros, formador de opinião. Por isso que nós passamos informações, oferecemos amostras, levamos na casa do cliente, nós servimos hospitais, restaurantes hoje com esse tipo de produto. Bem, e como já diz o antigo chavão, a propaganda é a alma do negócio. Tanto é que as amigas psicólogas só experimentaram o lanche do Dan depois de verem a foto no cardápio. E hoje não querem mais saber de outro sanduíche. Meu sanduíche preferido é o sanduíche do Dan. Olha, o meu sanduíche preferido é o do Dan. A gente vem pra cá pra comer o sanduíche dele. Veja no próximo bloco como encantar as crianças com opções saudáveis. Já já! Você está assistindo O Empreendedor, um programa da ABIP. Quem tem comércio sabe que para a sua empresa crescer é preciso ter capital de giro. O Bradesco está lado a lado com você e tem uma solução de crédito ideal. É o crédito Multirecebíveis Bradesco. Com ele, você está sempre preparado para a aquisição de mercadorias e matérias-primas. É só usar os seus recebíveis de duplicatas, cheques e cartões de crédito como garantia, podendo realizar o pagamento em parcelas mensais de acordo com o fluxo de caixa da sua empresa. Fale com seu gerente Bradesco. E se ainda não é cliente, acesse bradescopessoajurídica.com.br e abra sua conta. Bradesco Pessoa Jurídica, presença lado a lado para a sua empresa crescer. Alimentos saudáveis podem sim ser apetitosos. Confira com a endocrinologista Ana Paula Pirró como formas e cores podem transformar legumes e verduras em verdadeiras delícias aos olhos da criançada. A cebola vira uma carruagem puxada pelo cavalo de pepino. Os ovos se transformam em um simpático patinho. No curso Alimentos Divertidos, as árvores são de brócolis, a grama de alfafa, os bichinhos de rabanete e o lago de gelatina. Eles gostam bastante do príncipe que a gente faz, o príncipe Felipe, que é da historinha da Bela Adormecida. A gente faz também um siri de cenoura, que também fica muito bonitinho. Tem alguns personagens de terror também que eles gostam muito, uma aranha que a gente faz uma aranha de kiwi, um morceguinho de berinjela também fica muito bonitinho. Essa parte de terror também eles gostam bastante. No cardápio dos bebês, as frutas, verduras e legumes estão presentes nas papinhas e sucos. Mas aos 2 anos é comum as crianças começarem a rejeitar esses alimentos. Então o que fazer quando a garotada torce o nariz para uma comida mais saudável? Uma vê a outra olhando tal, aí às vezes o que acontece no curso? Uma fala assim, eu nunca comi isso, deixa eu experimentar. Aí a hora que ela experimenta, fala, é bom. Aí o outro vê e experimenta também. Uma refeição nutritiva e colorida é de fundamental importância para o desenvolvimento dos pequeninos. O alimento é muito rico, né? Em cores, em cheiros, em sabores, então isso também deixa as crianças encantadas. As crianças que não têm o hábito da alimentação saudável, a alimentação mais rígida, uma cenoura crua, um pepino cru, pode ser no formato de jacaré ou não, ela tem dificuldade para ter o desenvolvimento normal da face. Por isso, há 5 anos, a endocrinologista resolveu criar o curso que desperta na garotada a vontade de experimentar esses alimentos saudáveis. O processo é simples e criativo. Enquanto a história é contada, as personagens vão ganhando formas nas mãos das crianças. Com pão de forma e fatias de cenoura, aparece o siri. Cabelo de pimentão, olhos de pepino e quem surge? O príncipe. A imaginação viaja e a metade de um pepino se transforma em um jacaré.
Depois que a história termina, fica difícil resistir a essas saborosas esculturas. Ah, eles adoram, eles se envolvem com a história, né? E se envolvem também com essa construção dos personagens. O lanche das crianças podem ser uma excelente fonte de lucro para a sua padaria. Já pensou nisso? Veja a seguir como montar combos infantis que atendem às necessidades das mães, encantam as crianças e engordam os seus lucros. A preocupação com a alimentação dos nossos filhos. Você sabe qual alimento é mais saudável para colocar na lancheira deles? Pois é, a Madalena Valinotti, nutricionista, vai explicar pra gente como deve ser uma alimentação saudável para as crianças, né? Exato. Que opção você dá pra gente, para uma criança que vai fazer, de repente, um lanche na hora do recreio de manhã, por exemplo? Olha, de manhã a gente tem várias opções, né? Desde uma opção salgada até uma opção mais doce. Como uma opção doce, considerando que, por exemplo, um escolar na fase mais ou menos dos 7 aos 10, 11 anos, muitas vezes não tem hábito de tomar café da manhã, sim, a gente pode estar sugerindo um bolo, mas um bolo que seja bem nutritivo, né? Com ingredientes, por exemplo, como o bolo de cenoura. Dependendo da idade, principalmente essa fase escolar que vai chegando para a puberdade... Entre 7 e 12 anos. Isso, eles já começam a não querer tomar café da manhã. Tá. Então, o rendimento escolar também não é bom. Então, aí você pode estar dando leite, que é uma fonte de cálcio, uma fonte de proteína, vitaminas do complexo bem importante, né? Para o desenvolvimento da criança. Então, você pode substituir por um achocolatado. Tá. Mas o suco de fruta, se você conseguir oferecer um suco de fruta cítrica, rica em vitamina C. A vitamina C ela é estimulante do sistema imunológico, né? Ajuda na cicatrização, tem uma série de reações dentro do organismo. Uma outra opção para um lanche, né, no recreio, você poderia oferecer um pão francês, tá? E você vai rechear esse pão francês, temos várias opções, sim, tá? Dentre essas opções, o que a gente pode estar optando? Uma observação importante. Caso a criança esteja um pouquinho acima do peso, a gente orienta a tirar o miolo do pão. Tira o miolo do pão. Sacrifício, tá? Hein? Ou se ela tiver o bom hábito em casa de comer o pão francês, que hoje em dia existe, o integral, sim, também é melhor. O pão integral. É pão francês integral. Ou o pão de forma integral. Aí fica a critério da família e do hábito alimentar que a criança tem, tá? Então você vai besuntar um pouquinho de requeijão. Qual seria a quantidade correta desse requeijão? Porque... Olha, para um pãozinho francês, uma colher de sobremesa vai bem. Uma colher de sobremesa. Isso, tá? A gente está optando pela opção light, mais para orientar por conta da gordura, claro, né, saturada, que não é muito saudável. Até para ficar um pãozinho bastante molhadinho, né, já que ele vai transportar para a escola. Sim, né? Não tem aquele período de ressecamento dentro da lancheira. Né? E a gente recomenda que ele não fique um período superior a 3 horas. Se ele já tomou o café da manhã, não há necessidade de estar colocando um derivado de leite aqui, um achocolatado, que geralmente é o mais comum. Um suco de fruta é melhor. Ou uma fruta. Outra opção que a gente pode estar oferecendo para a criança, geralmente, é as bisnaguinhas. Tá. Né? Então, geralmente, o que a gente sugere? Está consumindo... Vamos fazer um lanchinho com bisnaguinha. Sim. O lanchinho com a bisnaguinha ele pode ter um recheio doce, como pode ter um recheio salgado. O recheio salgado pode ser um cream cheese ou um queijo branco, com o próprio requeijão ou com cream cheese mesmo. Ou então você rechear com algo que as crianças gostam muito, que é aquele creme de avelã com chocolate. Tá? Lógico, ele tem um teor de gordura um pouco alto, mas a gente também não pode proibir as crianças de vivenciar o momento da infância deles, tá? Então um alimento gostoso, tudo desde que tenha bom senso, você pode estar liberando. Exatamente, o segredo é o equilíbrio. Que de fato é contraindicado, que não serve para criança, primeiro para criança de 4, 5, 6 anos, depois já para esse pré-adolescente, não serve como lanche, não deve ser utilizado, não deve ser levado para a escola. Refrigerantes diariamente, né? Alimentos que às vezes a gente pode estar encontrando ou na lanchonete da escola, ou numa padaria que às vezes os pais estão com pressa, né, e levam rapidinho para... Cachorro-quente, hambúrguer, essas coisas. Cachorro-quente, hambúrguer, cheio de molhos gordurosos, a gente realmente não está proibido, mas diariamente, quem compra lanche na escola todo dia não é bom. Quem compra o lanche em algum lugar para levar para a escola, tipo um croissant, aqueles pães de batata recheados, né, com aqueles cremes de queijo mais gordurosos, com calabresas,
né? Isso todo dia não é legal, tanto pela questão da gordura, pela questão do sal e pela questão calórica, ainda mais se for uma criança que não tem muita atividade no dia a dia. É um conjunto de ações do mercado que oferece esses produtos, nós profissionais nos consultórios, nas escolas e a família em casa, né? Acho que é um conjunto importante para a gente prevenir uma geração obesa que infelizmente já está se formando. No próximo bloco, você vai conhecer a receita do dia e as dicas do Senai. Voltamos em 1 minuto. Você está assistindo O Empreendedor, um programa da ABIP. Mais de um século de liderança. O segredo? Altos padrões de excelência e uma sólida parceria com nossos varejistas. Parceria que torna a Souza Cruz e seus quase 250 mil varejos clientes negócios sustentáveis. O Clube Mais é uma das muitas iniciativas que concretizam essa atitude ao oferecer vantagens em serviços que agregam valor tanto para o negócio como para a vida dos clientes, de seus familiares e funcionários. A Souza Cruz e seus parceiros contribuindo para melhorar o empreendedorismo no Brasil. O Senai é hoje um dos mais importantes polos nacionais de geração e difusão de conhecimento aplicado ao desenvolvimento industrial. Veja por quê. Se são os detalhes que fazem a diferença, essa pode ser uma boa receita para a cafeteria ficar ainda mais gostosa. O Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, oferece o curso de produtos de confeitaria para cafeterias. Além das aulas teóricas, aqui quem quer aprender põe a mão na massa. Aqui vai ser um cheesecake de chocolate e aí eu tô fazendo o recheio agora. Chocolate derretido com creme de leite. Nunca me interessei por comida, quer dizer, até então os bolos só de caixinha. Então eu vi qual é a diferença, porque tem muita diferença, apesar de nós termos ótimos bolos em caixinha, né? Fazem muita diferença. Até você, assim, saber a importância do produto, como ele é manipulado e feito, por que existem diferenças de ingredientes, a que leva a isso, até para você conseguir saborear melhor até as coisas, os alimentos, né? No curso, os alunos aprendem na prática como preparar produtos de confeitaria que combinam com um bom cafezinho. Doces que dão mais sabor ao tradicional e irresistível cafezinho e ainda agregam valor a uma cafeteria. Poucas cafeterias, na verdade, hoje em dia só trabalham com servir café, né? Então, tem o café e as demais coisas para poder o cliente saboreando, né, degustando, enfim, consumindo. Por isso, essa é uma fatia do mercado que Juliana, uma das alunas, está se preparando para experimentar. A designer gráfica pretende deixar um pouco de lado as criações do computador para soltar a imaginação na cozinha. Eu resolvi fazer porque eu queria aprimorar, eu achava que eu sabia alguma coisa, eu vi que eu não sabia nada. E aí eu quero fazer os produtos para vender na minha casa, para gerar uma renda, porque eu não quero mais exercer a profissão na qual me formei. Linda também está atenta a todas as dicas. É que as receitas que aprende aqui já têm destino certo. Eu posso dar um apoio para o meu filho, por exemplo, então até uma coisa interessante, porque aqui no grupo de 4 alunos, 2 estão preocupadas com os filhos pequenos, porque estão numa outra fase, e eu com o filho já de 35 anos, que pretende abrir um café, e eu vou apoiá-lo. Quer dizer, o que for possível eu vou assessorá-lo, né? Receita da padaria Orquídea dos Pássaros. Aposto que você está morrendo de curiosidade para saber como que é feito o lanche do Dan, que a gente acabou de mostrar no VT. E eu tô aqui com o Dan e ele vai explicar pra gente como que é feito esse lanche. Conta o segredo, Dan, para fazer esse lanche tão famoso e tão procurado aqui na sua padaria. O segredo são os ingredientes serem
separados previamente e você trabalhar na chapa com ela bem quente. O nosso chapeiro vai mostrar para vocês enquanto eu descrevo direitinho passo a passo. Inicialmente a gente coloca o queijo branco na chapa, um queijo branco curado, não pode ser um queijo branco fresco. Depois do queijo colocamos o orégano, depois disso ele vai colocar o tomate sobre o queijo, sobre o orégano. O queijo vai começar a dissolver, a derreter. Nessa hora nós vamos colocar já partir o pão e deixar ele já à espera do derretimento final do queijo. Um pão integral com grãos, um pão absolutamente saudável. Lembrando que esse sanduíche todo tem 211 calorias, o que é metade de um cheeseburger. O segredo é derretê-lo completamente. Tá bem dissolvidinho? Vem, coloca sobre o pão, leva no pratinho, muito simples. Quando o cliente gosta de peito de peru, nós associamos esse lanche com peito de peru. Outro cliente certa vez esteve aqui e falou, vamos colocar ovo, porque eu malho muito, eu preciso de mais proteína. Aí criamos o Super Dan, que nada mais é do que esse lanche que nós vimos agora, com peru e com ovo. Enfim, terminados os lanches. Isso, rapidamente, esse é o lanche do Dan e esse é o Super Dan, que leva peru e ovo. Confira agora nosso calendário de eventos. No dia 26 de abril acontece o Seminário Padaria Conceito Itinerante, aberto aos empresários panificadores, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Mais informações pelo site www.abip.org.br ou pelo e-mail comercial@abip.org.br. De 28 a 30 de abril acontece a 14ª FENOPAN, em Recife, Pernambuco. Mais informações pelo site www.fenopan.com.br. Nos dias 4 e 6 de maio acontece a 60ª Convenção Nacional da ABIP, em Maceió, Alagoas. Informações pelo site www.abip.org.br ou pelo e-mail comercial@abip.org.br. No dia 10 de maio acontece o Seminário Padaria Conceito Itinerante, aberto aos empresários panificadores, em Vitória, Espírito Santo. Mais informações pelo site www.abip.org.br ou pelo e-mail comercial@abip.org.br. Sua opinião é muito importante para nós. Acesse www.oempreendedor.tv.br, deixe sua mensagem ou procure a sua receita predileta. Ter muita garra, ter muita determinação, você ter inovação, investir na sua ideia, investir no seu negócio, trabalhar muito e ir atrás do seu sonho. Crédito Bradesco, presença lado a lado para a sua empresa crescer. Hoje ficamos por aqui, nos vemos semana que vem. Bons negócios e até lá!